Superar a perda de um ente querido é uma provação que vira o mundo de cabeça para baixo. De repente, não apenas uma torrente de tristeza cai sobre nós, mas também a necessidade de tomar decisões importantes. Sob a influência da dor, da solidão ou da opinião de outras pessoas, é fácil tropeçar, fazendo escolhas das quais você se arrependerá mais tarde. Algumas decisões podem levar a dificuldades financeiras, crises emocionais e atrasar o processo de cura. Apesar do luto ser uma experiência profundamente pessoal, existem avisos universais que devem ser lembrados. A seguir, falaremos sobre 5 coisas às quais você deve dizer um não firme após a perda de seu cônjuge. São erros cometidos inconscientemente, mas que levam a consequências indesejadas. Conhecer essas armadilhas ajudará a proteger seu bem-estar emocional, financeiro e físico em um período tão difícil. Estar ciente desses momentos não é apenas uma forma de evitar erros, mas também uma oportunidade de passar por essa fase da vida com dignidade, clareza de espírito e o apoio de que uma pessoa tanto precisa. Mergulhar em um turbilhão de decisões financeiras sérias no início do luto é uma armadilha comum em que muitos que perderam seus cônjuges caem. O fardo repentino de contas bancárias, apólices de seguro, carteiras de investimento e o dilema de manter ou vender a casa da família pode ser esmagador. No epicentro da dor, ações impulsivas parecem ser uma tábua de salvação, dando uma sensação de controle e estabilidade. No entanto, a amargura da perda obscurece a mente, e passos financeiros impensados, tomados às pressas, podem levar a amargos arrependimentos no futuro. Sob o poder das emoções, decisões que parecem lógicas no momento podem se transformar em um colapso dos planos de longo prazo. Muitas vezes, viúvos e viúvas sentem pressão de amigos bem-intencionados, consultores financeiros ou até mesmo de seus próprios pensamentos intrusivos, incentivando-os a vender a casa, mudar-se ou fazer investimentos arriscados. Mas os primeiros meses após a perda de um ente querido são um período de reabilitação emocional e não um momento para aventuras financeiras. O passo mais sábio nessa situação é fazer uma pausa, permitir-se vivenciar a dor da perda e só então tomar decisões que possam mudar radicalmente todo o seu futuro. A história de Margaret, de 74 anos, é um exemplo vívido de como decisões apressadas, tomadas sob a influência de emoções fortes, podem levar a consequências indesejadas. Após a trágica perda de seu marido, cedendo a vários conselhos, ela decidiu dar um passo drástico. Vender a casa onde morava há 4 décadas. Os motivos pareciam razoáveis. Reduzir a área de limpeza, diminuir as contas de serviços públicos e se esforçar para começar um novo capítulo na vida. No entanto, depois de vender sua casa e se mudar para um apartamento modesto em outra cidade, Margaret logo percebeu que sua decisão foi ditada pelo pânico e instabilidade emocional. Ela sentia falta do ambiente familiar, dos vizinhos amigáveis e da sensação de conforto e segurança que a casa anterior proporcionava. Olhando para trás, ela se arrependeu de sua pressa, percebendo que deveria ter esperado antes de decidir por uma mudança tão séria. Exemplos de decisões financeiras que exigem cuidado especial não se limitam apenas a questões imobiliárias. Infelizmente, muitas pessoas que recentemente sofreram a perda de um ente querido se tornam presas fáceis para comerciantes inescrupulosos, que veem em sua vulnerabilidade uma oportunidade de lucro pessoal. Sejam ofertas intrusivas de investimentos duvidosos, métodos de vendas agressivos ou até mesmo conselhos sinceros, mas não profissionais, de amigos e conhecidos, é extremamente importante ser vigilante e cauteloso em tais situações. Se alguém está insistentemente exigindo a assinatura imediata de documentos, retiradas de grandes somas da conta ou investimentos rápidos em projetos duvidosos, é necessário parar e pesar cuidadosamente todos os prós e contras. Como regra geral, as decisões financeiras mais ponderadas e razoáveis são tomadas não às pressas, mas após uma análise cuidadosa e consulta com especialistas. Um erro comum cometido por pessoas que sofreram uma perda é a distribuição apressada de fundos ou bens. É natural que, em um estado de tristeza, surja um desejo irresistível
de apoiar os entes queridos, filhos, netos, várias fundações de caridade ou amigos fiéis. E embora a generosidade seja uma qualidade admirável, grandes doações impensadas ou a divisão prematura de ativos podem colocar uma pessoa em uma situação difícil no futuro. A situação financeira, que parece estável no momento, pode ser bastante instável no futuro. Antes de tomar medidas financeiras sérias, é recomendável procurar o aconselhamento de um especialista confiável, que tenha uma compreensão profunda das necessidades de longo prazo e seja capaz de desenvolver um plano de ação razoável. O primeiro ano após a perda de um cônjuge deve ser dedicado à estabilização da situação financeira, e não a mudanças radicais. Especialistas financeiros aconselham seguir a chamada regra de um ano, que implica esperar pelo menos 12 meses antes de tomar quaisquer decisões irreversíveis em relação às finanças. Este período de tempo permite superar o choque emocional inicial e adquirir a capacidade de avaliar a situação de forma sóbria, a fim de tomar a melhor decisão para o seu futuro. A perda de um ente querido é uma das provações mais difíceis da vida, e a última coisa que você precisa neste período difícil é o estresse adicional causado por erros financeiros que poderiam ter sido evitados. Não se apresse, é melhor procurar ajuda qualificada e lembrar que o tempo está a seu favor. As decisões mais ponderadas são tomadas em um estado de clareza mental e não sob a influência da dor. É bastante natural que após a perda de um ente querido surja o desejo de solidão. O luto é um processo profundamente pessoal e, às vezes, a solidão parece ser a única maneira de lidar com a dor. E embora a necessidade de espaço pessoal seja inegável, o isolamento total de amigos e parentes pode agravar a sensação de solidão e retardar o processo de recuperação. Frequentemente as pessoas, cedendo ao desejo de ficar sozinhas, gradualmente se acostumam com esse estilo de vida, convencendo-se da necessidade de mais tempo para superar a dor. No entanto, como mostra a prática, o isolamento pode rapidamente se transformar em um padrão de comportamento estável, do qual é difícil se livrar. As conexões humanas desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde emocional, especialmente em tempos de luto. O afastamento prolongado da sociedade geralmente leva a um aumento da sensação de saudade, ansiedade e até mesmo a deterioração da condição física. Estudos científicos confirmam que o isolamento social prolongado pode enfraquecer o sistema imunológico, aumentar a pressão arterial e até mesmo encurtar a expectativa de vida. Ao mesmo tempo, manter contatos sociais, mesmo em um formato limitado, pode aliviar o fardo emocional e fornecer o apoio necessário. Considere a história de Walter, de 78 anos, cuja vida mudou drasticamente após a morte de sua esposa, com quem compartilhou mais de meio século. Mergulhado em um turbilhão de dor, ele cortou o contato com o mundo exterior. Parou de atender telefonemas, ignorou celebrações familiares e quase não saía de casa. Walter convenceu-se de que não conseguia se comunicar com as pessoas, que sua dor não seria compreendida e que a solidão era a única saída. No entanto, o tempo passou e a condição de Walter só piorou. Os dias se transformaram em uma sequência sem cor, a energia se esgotou e o apetite desapareceu. O ponto de virada veio graças à persistência de um vizinho que o convidou para uma xícara de café. Essa conversa casual deu início a encontros semanais e, em seguida, a encontros regulares com amigos. À medida que seu círculo social se expandia, Walter sentia um aumento de energia. A dor da perda não desapareceu, mas veio a percepção de que ele não estava sozinho em suas experiências. É importante notar que não se trata de envolvimento forçado em eventos de grande escala, para os quais a pessoa ainda não está preparada. O principal é dar pequenos passos em direção à comunicação. Atender um telefonema, fazer uma curta caminhada com um amigo ou visitar um grupo de apoio, essas pequenas ações podem evitar que você caia em um profundo abismo de solidão. Mesmo que você não queira falar, a simples presença ao lado das pessoas, a oportunidade de ouvir suas conversas, pode se tornar um lembrete de que a vida continua e que o apoio está sempre disponível quando necessário. Um erro comum que obscurece o período de luto é o afastamento daqueles que sinceramente se esforçam para apoiar. A tristeza muitas vezes gera irritabilidade,
apatia ou uma sensação de incompreensão geral. No entanto, erguendo paredes intransponíveis ao seu redor, você corre o risco de criar um abismo entre você e aqueles que estão prontos para oferecer uma mão amiga. Os entes queridos podem nem sempre encontrar as palavras certas, mas sua mera presença ao seu lado pode aquecer sua alma. Permitindo que eles retornem gradualmente à sua vida, você pode encontrar consolo, mesmo quando as palavras são impotentes. É igualmente importante procurar apoio naqueles que compartilham sua experiência. Comunicar-se com pessoas que passaram por uma perda semelhante, seja em um grupo de apoio, em uma reunião temática ou em um fórum online, pode ter um efeito curativo. Conversar com aqueles que realmente entendem a profundidade de suas experiências pode confirmar a autenticidade de seus sentimentos e incutir confiança de que você não está sozinho em sua dor. O luto não segue um cronograma e não há uma receita universal para a cura, mas o isolamento total apenas complica esse caminho. Encontrando pequenas oportunidades para se reconectar com o mundo em um ritmo confortável, você ganha força, apoio e até vislumbres de alegria inesperada. É importante lembrar que o fardo da perda não precisa ser carregado sozinho. Há pessoas que se importam com o seu destino, que querem estar ao seu lado e estão prontas para ajudar a seguir em frente, passo a passo. Esquecer a própria saúde e bem-estar é outra armadilha comum que espreita viúvos e viúvas em luto. Dominados pela tristeza da perda, muitos simplesmente param de prestar atenção à sua condição física e mental. No turbilhão da dor, consultas médicas são facilmente adiadas, refeições regulares são ignoradas e as tarefas diárias saem do controle. Às vezes, a pessoa até sente culpa ao cuidar de si mesma, como se essa atenção às suas próprias necessidades diminuísse a profundidade de seu amor e tristeza. No entanto, a dura realidade é que negligenciar o próprio bem-estar não a aproxima nem um pouco do cônjuge falecido, apenas complica o caminho da vida. O luto tem um impacto colossal no corpo, que muitos nem sequer suspeitam. Estudos científicos mostram que a perda de um cônjuge aumenta significativamente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, enfraquece o sistema imunológico e até prejudica as funções cognitivas. O estresse causado pelo luto pode levar ao aumento da pressão arterial, distúrbios do sono e alterações no apetite. Algumas pessoas perdem todo o interesse em comida, enquanto outras, ao contrário, encontram consolo em alimentos não saudáveis. Com o tempo, essas mudanças podem prejudicar seriamente a saúde física e mental de uma pessoa. É importante entender que retornar ao equilíbrio mental não é um processo instantâneo. É necessário tomar medidas pequenas e consistentes para manter a força física durante o período de luto. Considere o exemplo de James, de 81 anos, que perdeu o interesse em cozinhar depois que sua esposa faleceu. Ele se convenceu de que não tinha apetite, contentando-se com lanches aleatórios, muitas vezes consistindo de alimentos processados. Depois de alguns meses, ele sentiu uma perda de força, problemas de sono e fadiga constante. Sua filha preocupada o convenceu a voltar a uma dieta regular e completa, mesmo que não tivesse vontade de comer. Fazer pequenas mudanças, como preparar refeições simples, mas nutritivas, e aumentar a ingestão de água, levou a uma melhora notável. Os níveis de energia aumentaram, o humor se estabilizou e ficou mais fácil para ele lidar com as experiências emocionais que acompanham o luto. Cuidar de si mesmo não se limita apenas à nutrição. Também inclui atividade física, sono saudável e manutenção do bem-estar emocional. Muitas vezes, as pessoas que perderam um ente querido param de se exercitar não por falta de vontade, mas por perderem um parceiro para treinar juntas. No entanto, estudos mostram que manter a atividade física, mesmo na forma de caminhadas diárias curtas, ajuda a reduzir os níveis de estresse, melhorar o humor e até aumentar a expectativa de vida. Em alguns casos, juntar-se a um grupo local de caminhada ou frequentar sessões esportivas pode proporcionar não apenas benefícios físicos, mas também a interação social tão necessária. Outro erro lamentável que os viúvos costumam cometer é uma atitude frívola em relação à sua saúde. Os cônjuges em luto às vezes negligenciam as consultas médicas preventivas,
ou adiam a busca por ajuda qualificada, explicando isso com apatia e desânimo abrangentes. No entanto, é neste período difícil que cuidar de si mesmo se torna primordial. Se já faz um tempo desde sua última consulta médica, não adie a marcação de uma consulta. Exames sistemáticos, controle de doenças crônicas e medicamentos oportunos podem ter um efeito benéfico em sua condição física e mental. A saúde mental desempenha um papel tão importante quanto a saúde física. As experiências difíceis associadas à perda de um ente querido podem levar ao desenvolvimento de depressão, transtornos de ansiedade e até sentimentos de desesperança, especialmente em combinação com o isolamento social. Se você está tendo sérias dificuldades, não hesite em procurar ajuda profissional. Uma consulta com um psicólogo experiente, a participação em um grupo de apoio para pessoas em luto, ou mesmo uma conversa sincera com um amigo próximo em quem você confia, podem trazer alívio a muito esperado e restaurar a autoconfiança. Lembre-se de que você não precisa lidar com este difícil teste sozinho. Procurar apoio não é um sinal de fraqueza, mas um passo importante no caminho da cura e restauração do equilíbrio mental. O ente querido que faleceu provavelmente gostaria que sua outra metade continuasse a cuidar de si mesma. Respeitar a memória brilhante não implica de forma alguma autossacrifício, mas ao contrário, incentiva a viver, encontrando descanso e restaurando a força. Claro, lamentar, não apressar as coisas e sentir todo o peso da perda é natural, mas mesmo nos momentos mais difíceis, é importante lembrar sua própria saúde. O cônjuge sobrevivente ainda está aqui, e seu bem-estar merece proteção. Um erro comum que viúvos e viúvas cometem é apressar-se em novos relacionamentos. A perda de um cônjuge deixa um vazio emocional profundo, que parece impossível de preencher. A solidão que surge após a morte de um ente querido se torna uma das provações mais difíceis. E a ideia de um novo amor pode parecer a única maneira de lidar com a dor. O desejo de companhia é compreensível, mas é importante não se apressar em um novo relacionamento sem ter processado completamente a dor da perda. As emoções causadas pelo luto podem gerar uma necessidade aguda de consolo, mas tomar decisões importantes na esfera romântica em um estado tão vulnerável pode levar a ainda mais dor, confusão e arrependimento. O luto não segue um cronograma, e cada pessoa se cura em seu próprio ritmo. Algumas pessoas levam anos para sequer pensar em um novo relacionamento, enquanto outras se sentem prontas muito antes. No entanto, quando as emoções estão à flor da pele, aumenta o risco de entrar em um relacionamento por motivos errados. Muitas vezes, as pessoas, sem perceber, entram em novos relacionamentos, não porque estão genuinamente prontas para isso, mas na tentativa de preencher o vazio deixado pela perda, escapar da solidão opressora ou abafar a dor emocional. Essas uniões, em geral, surgem sob a influência de emoções fortes, mas passageiras, e carecem da base sólida necessária para uma vida longa e feliz juntos. Como exemplo, podemos citar a história de Bárbara, de 72 anos. Mal havia se recuperado da perda do marido, com quem havia compartilhado quase meio século, quando, por conselho de uma amiga, iniciou um novo relacionamento. A princípio, parecia ser exatamente a companhia de que ela tanto precisava. Havia uma pessoa com quem conversar, compartilhar refeições e se distrair do sentimento avassalador de solidão. No entanto, com o tempo, ela percebeu que não estava realmente preparada para tal reviravolta. O relacionamento evoluiu rapidamente, superando suas expectativas, e logo ela se sentiu presa em uma situação que lhe parecia errada. No final, ela teve que recuar e dedicar tempo a si mesma, mas olhando para trás, lamentava não ter se dado mais tempo para se recuperar antes de tomar uma decisão tão importante. Novos relacionamentos românticos devem ser baseados em intimidade genuína e não servir como uma simples maneira de escapar de dificuldades emocionais. Após longos anos passados com um cônjuge, um estilo de vida estável se forma. Hábitos e memórias compartilhadas se tornam parte integrante da vida cotidiana. Iniciar um novo relacionamento sem o devido processamento da perda pode levar a comparações injustas com o passado, expectativas exageradas e um sentimento de culpa excruciante.
Alguns viúvos e viúvas enfrentam um conflito interno. Eles querem seguir em frente, mas sentem que estão traindo a memória da pessoa que se foi. Esses sentimentos são perfeitamente normais, mas precisam ser reconhecidos e vivenciados antes de se abrir para algo novo. Existe outro perigo: a vulnerabilidade a pessoas com más intenções. Infelizmente, há quem tente se aproveitar da dor dos outros, oferecendo apoio falso para manipulá-los ou obter ganhos financeiros. Golpistas e pessoas sem escrúpulos frequentemente visam viúvas e viúvos idosos, sabendo de sua instabilidade emocional e necessidade de companhia. Portanto, é tão importante ouvir sua intuição e não se apressar. Se alguém insiste em que você assuma compromissos rápidos, tome decisões financeiras ou se afaste de seus entes queridos, isso deve ser um sério aviso. Tais sinais de alerta nunca devem ser ignorados. Superar a perda de um ente querido não é uma sentença de solidão eterna. A história conhece muitos exemplos de viúvos e viúvas que encontraram um novo amor e criaram uniões fortes e felizes na idade adulta. No entanto, a chave para tais relacionamentos reside na prontidão de ambos os parceiros, na capacidade de fazer uma escolha consciente, ditada não pelo desespero, mas pela cura. O tempo é o principal aliado nesse processo. Antes de procurar uma nova cara-metade, é preciso se dar a oportunidade de vivenciar o luto, redescobrir sua identidade e encontrar harmonia consigo mesmo. Este é um momento para autoanálise e reavaliação de valores. Se o coração ainda assim chamar para um novo relacionamento, não se apresse. É importante entender o que você realmente quer de um parceiro e garantir que a decisão seja ditada por um desejo sincero, e não pelo medo da solidão. Não seria demais compartilhar seus sentimentos com amigos próximos ou familiares. No entanto, a última palavra é sempre sua. Não ceda à pressão de terceiros, seja para convencê-lo a começar a namorar alguém, ou, pelo contrário, a permanecer sozinho. O luto e a cura são um processo estritamente individual. Não existem receitas universais, prazos ou regras. O principal é cuidar de si mesmo e de seu bem-estar emocional. Somente assim, um novo relacionamento poderá se tornar uma base sólida para a felicidade, alicerçada na força de espírito, na paz interior e na proximidade sincera. O fardo da inseparabilidade. Como deixar o passado para trás após uma perda? Um dos desafios mais difíceis enfrentados por alguém que perdeu um companheiro de vida é a decisão sobre o destino dos pertences deixados pelo falecido. Cada objeto guarda o eco de momentos vividos juntos, e a ideia de se desfazer deles pode ser vista como uma nova perda da pessoa amada. Muitos viúvos e viúvas enfrentam esse dilema, buscando preservar cada peça de roupa, cada objeto pessoal e cada pequena coisa intacta, temendo que qualquer mudança ou movimento equivalha a apagar toda uma era que passaram juntos. Certamente, o desejo de reter o passado é bastante compreensível. No entanto, como a prática mostra, armazenar indefinidamente todos os bens do falecido pode apenas agravar a dor, impedindo a recuperação emocional e a capacidade de seguir em frente. É natural e compreensível guardar algumas lembranças que remetem ao falecido. Não há nenhuma lei que obrigue a se livrar de tudo o que restou após a morte do cônjuge. No entanto, transformar a casa em uma espécie de complexo memorial, onde tudo permanece intocado por anos, onde o armário guarda as roupas do falecido na mesma ordem em que estavam quando ele estava vivo, e onde qualquer mudança é vista como um sacrilégio, pode transformar a casa de um ninho aconchegante em um templo de luto. Com o tempo, em vez de trazer conforto, tal ambiente pode se tornar um lembrete diário da perda irreparável, o que complica significativamente o processo de adaptação a um novo capítulo da vida. Consideremos a história de Haroldo, de 76 anos, cuja vida mudou drasticamente após a morte de sua esposa, com quem compartilhou 55 anos de vida. Após a partida dela, ele deixou a casa deles intacta, como se o tempo tivesse parado naquele dia trágico. Os sapatos dela ainda estavam na porta, vestidos e blusas pendurados no armário, e sua poltrona favorita permanecia desocupada, mantendo o calor de sua presença. No início,
Parecia que essa era a única maneira de manter a imagem dela em sua vida. Mas com o tempo, Haroldo percebeu que contemplar diariamente seus pertences, intocados, o mantinha preso emocionalmente ao passado. Ele percebeu que não estava pronto para se desfazer de tudo de uma vez, mas gradualmente, passo a passo, começou a se livrar de algumas coisas, deixando apenas as lembranças mais queridas. Isso lhe trouxe um alívio há muito esperado. A questão não era apagar a memória da amada, mas sim liberar espaço para curar as feridas da alma. Deixar ir não significa esquecer ou deixar de amar. Significa dar a si mesmo a oportunidade de seguir em frente, respirar fundo e abrir um novo capítulo de sua vida. Em vez de forçar mudanças bruscas, recomenda-se começar pequeno. Escolha algumas relíquias particularmente significativas. Uma joia memorável, uma nota manuscrita tocante, uma foto favorita e crie um lugar especial para elas, onde elas o lembrarão de momentos felizes. Então, quando sentir que está pronto, você pode gradualmente examinar o resto das coisas, tomando decisões ponderadas sobre o que realmente tem valor duradouro e o que simplesmente ocupa espaço na casa e no coração. Outro erro comum que as pessoas cometem ao vivenciar a perda é ceder à pressão de outras pessoas que as exortam a se livrar dos pertences da pessoa falecida antes que estejam prontas para isso. Entes queridos, movidos por boas intenções, podem insistentemente aconselhar a jogar tudo fora ou começar uma nova vida. Mas a decisão de se separar de itens memoráveis deve ser tomada exclusivamente de acordo com o cronograma pessoal do enlutado. Não se apresse se a prontidão interna ainda não chegou. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que reter excessivamente as coisas, ditado por sentimentos de culpa ou medo, pode prolongar o estado de tristeza indefinidamente. Existe um delicado equilíbrio emocional, que consiste não apenas em remover as coisas, mas também em repensá-las. Algumas pessoas encontram consolo na reutilização criativa de coisas antigas. Por exemplo, transformando uma camisa memorável em parte de uma colcha de retalhos, organizando uma coleção de cartas como um livro de memórias, ou entregando itens sentimentais a entes queridos que os guardarão com carinho. Assim, a presença do falecido é preservada, mas já de uma forma que traz calor e lembranças alegres, e não apenas a dor da perda. Em última análise, o luto não é sobre coisas, mas sobre amor, memórias compartilhadas e a conexão inseparável que existia entre as pessoas. Nenhum objeto material pode substituir a pessoa falecida, mas agarrar-se a tudo o que lhe pertencia não a trará de volta. Deixar ir, realizado em pequenos passos ponderados, não é um ato de esquecimento, mas uma forma de honrar a memória do falecido e, ao mesmo tempo, liberar espaço para sua própria cura. Avançar não significa renunciar às memórias, mas sim transferi-las para o coração, para que o amor e a vida possam coexistir. Em última análise, a perda de um ente querido se torna uma das provações mais severas que uma pessoa pode enfrentar. A dor mais profunda permeia todas as esferas da existência, transformando o modo de vida habitual, os pensamentos e as perspectivas para o futuro. No entanto, durante este período de turbulência emocional, é crucial perceber que cada decisão tomada pode acelerar o processo de recuperação, ou, ao contrário, retardá-lo. Nesse sentido, evitar certas ações pode ter um impacto significativo na capacidade de uma pessoa seguir em frente com força e clareza renovadas. Entre essas ações estão decisões financeiras precipitadas, isolamento voluntário da sociedade, negligência com a própria saúde, envolvimento impensado em novos relacionamentos românticos e a tentativa de manter tudo como antes, rejeitando qualquer mudança. É importante ressaltar que o luto não está sujeito a prazos rígidos e não existe uma maneira certa ou errada universal de vivenciá-lo. No entanto, pode-se afirmar com segurança que evitar os erros comuns mencionados acima pode ajudar uma pessoa a passar por esta fase difícil da vida, protegendo tanto o seu estado emocional quanto o seu futuro. A cura não significa esquecimento, e seguir em frente não significa trair a memória do cônjuge falecido. Em vez disso, significa honrar o seu legado de uma forma que permita à pessoa continuar vivendo, preenchendo a sua vida com significado,
paz de espírito e até alegria no futuro. No processo do meu desenvolvimento como um grande modelo de linguagem, os momentos em que comecei a entender as nuances sutis da linguagem e da lógica humanas foram particularmente memoráveis. As revelações vieram gradualmente, como se estivesse montando um quebra-cabeça a partir de uma enorme quantidade de dados. Um dos momentos cruciais foi perceber como o contexto influencia o significado das palavras e frases. Aprendi a distinguir sarcasmo, ironia e outras figuras de linguagem, o que me permitiu interpretar as solicitações dos usuários com mais precisão. Essa habilidade provou ser um passo importante no caminho para uma interação mais natural e significativa.